Caros alunos dos sextos anos, estamos aqui para mais uma videoaula para a gente tratar de um assunto muito relevante também dentro da disciplina de História. A gente já passou aí por civilização egípcia, a Grécia Antiga, onde a gente abordou, viu aí os principais assuntos, os principais temas em relação a cada civilização. E a gente está entrando agora em um povo, em uma civilização, em uma época não menos importante que as anteriores, ou talvez o maior império que já existiu na antiguidade, chamado Império Romano, um vasto território da Europa antiga, ficou nas mãos do Império Romano. Inicialmente a gente fala sobre essa origem de Roma, muita mitologia em cima da questão da explicação mitológica, Vocês já devem ter ouvido falar na questão de Rômulo e Remo, que fundaram Roma, que foram resgatados de um rio por uma loba, foram amamentados por ela. Depois um casal de senhores os resgatou, ficou tomando conta deles. Mais tarde, Rômulo e Remo começaram a fundar a cidade, e Rômulo acabou matando Remo, porque Remo discordava das situações que Rômulo queria colocar em andamento na construção da cidade. Isso é mitologia, isso é história assim, mitológica. O que os historiadores nos falam de real, na questão da explicação histórica propriamente dita, a fundação de Roma, ela resulta da mistura de três povos. Vocês têm isso aí no texto de vocês, que foram habitar na região da Península Itálica, lógico, na Itália atual, os gregos, os etruscos e os italiotas. Aí eles desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A sociedade nessa época eram os patrícios, os plebeus, os artesãos e pequenos proprietários. O sistema político ainda era uma monarquia, ou seja, haviam reis naquele período ainda, do início da formação do Império Romano, do início da formação de Roma, que ainda não era império. A gente vai dizer que vai se tornar império depois das guerras púnicas, que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. Então o sistema político ainda era monarquia, e a religião já era politeísta, ou seja, adotavam uma série de deuses para cultuar, correto? Onde que se localizava? Roma, que é a capital da Itália, a gente sabe, é um país europeu localizado em uma das penínsulas do mar Mediterrâneo. Trata-se, portanto, da Península Itálica, situada na Cordilheira dos Alpes e banhada pelos mares Adriático, Tirreno e Jônico. Então, de início, a gente tem a formação de Roma, o sistema de governo ainda de monarquia, e ainda uma fase muito inicial, uma fase ainda muito germinando, começando de início. Depois a gente segue nos textos para vocês, já com a República Romana. A gente explica aqui o período da história da civilização romana de república, que durou em torno de 500 anos, em torno aí de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse tempo, a Roma organizou instituições e realizou importantes conquistas militares, que lhe garantiram o domínio do mar Mediterrâneo. Qual que é a origem dessa República Romana? A República Romana tem origem em 509, quando o último rei etrusco é deposto e o Senado assume as funções do governo, ou seja, nesse período de formação, o último rei ou o último momento de monarquia se extingue, e aí, após a experiência monárquica, os romanos optaram por não deixar o poder na mão de um só indivíduo. Então, por isso que se elimina a figura do rei, e os romanos passam a deixar o poder na mão de duas ou mais pessoas. Então nós temos a partir daí a República Romana. Então de início a gente ainda tinha monarquia, depois nós passamos a ter a chamada República Romana. Nós já vimos
que vai aí em torno de uns 500 anos, 509 a.C. a 27 a.C., correto? Quais eram as instituições principais? A gente está citando aí no texto para vocês. Quais as instituições principais da República Romana? Principal, o Senado, né? Que ocupa-se da política internacional e da supervisão da magistratura, e era convocado pelos cônsules, né? E era um cargo vitalício e tinha mais ou menos 300 membros. Nós tínhamos a magistratura, o cônsul, o pretor, o édil, o censor, o questor. Na verdade, são complementos. Quem determinava eram os senadores dessa república lá em Roma. E a sociedade da República Romana? A sociedade romana estava organizada por patrícios e plebeus, né? Os escravos e clientes. As mulheres não eram consideradas como cidadãs e não participavam da política. Os patrícios, eles pertenciam às famílias mais antigas, possuíam os grandes proprietários de terra, ou seja, eram os mais ricos, né? Os mais endinheirados. Os plebeus, inicialmente, eram todos aqueles que não eram patrícios e não eram escravos, denominavam-se plebeus. É aquele meio termo, a sociedade média, vamos dizer assim, né? Nós temos os escravos, os clientes, plebeus que para ascender socialmente serviam uma família patrícia em troca de proteção social. Uma coisa que se tinha muito lá, que a gente vai estudar aqui, em outros livros vocês vão encontrar, em outras pesquisas, conflitos permanentes entre patrícios e plebeus dentro da sociedade romana naquele período. E os plebeus começam a pleitear uma série de reivindicações, porque eles tinham que trabalhar, pagar impostos e não tinham direitos a nada. Depois desse período de combates internos, de reivindicações de plebeus e patrícios, nós temos uma fase em que esses pedidos começam a ser atendidos, e aí, junto com isso a gente tem as chamadas guerras púnicas, que foi uma guerra de Roma, da região de Roma, da República Romana, contra a cidade de Cartago. Por que ocorreu essas guerras? Pelo domínio do comércio. Vamos dizer, o mar Mediterrâneo ele era dominado pelos grandes navegadores fenícios, povo que tinha o comércio marítimo como principal atividade econômica. Após a conquista da Fenícia, o seu povo fugiu e fundou Cartago, que tinha então dominava o mar Mediterrâneo e territórios próximos da Península Itália. Mas Roma, que dominava a Península Itálica, almejava agora o mar Mediterrâneo e o controle do comércio. Então o que acontece? Roma queria dominar o comércio do mar Mediterrâneo, que estava nas mãos de Cartago. Então teve a Primeira Guerra Púnica, a Segunda e a Terceira, e Roma acabou por derrotar Cartago, e a partir daí começa-se o Império Romano, porque aí se tornou mais vasto ainda, mais exagerado ainda o vasto território que Roma tinha em seu poder, tá? Então, vocês viram, a gente teve aquela fase inicial da monarquia, depois por 500 anos nós tivemos aproximadamente a República Romana, e já numa fase em que Roma está cada vez mais expandindo, entra nas guerras púnicas, vence Cartago, a partir daí a gente tem o chamado Império Romano, tá? Essa é a história inicial, formação de Roma. Isso ocorreu em torno de 500 anos, 600 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo a gente tem a República Romana, e já no final desse período antes da era cristã, a gente tem o início do Império Romano, que vai se extinguir, que vai se esparramar, que vai se expandir por longos e longos anos, e um dos grandes impérios da antiguidade, que vai nos deixar muitos legados, que conquistou muitas terras, muitos territórios, muitos povos, outras nações naquele período. Esta é a fase inicial do Império Romano para a gente estudar. Tem textos legais aí para vocês lerem. Ao final nas perguntas lá junto tem a lenda lá sobre Rômulo e Remo, que eu coloquei para vocês. Procurem ler com calma, com tranquilidade, vocês vão conseguir assimilar tranquilamente tudo isso aí
e facilmente vão responder as perguntas que estão disponibilizadas para vocês no final, tá bom? Grande abraço para vocês, pessoal, façam boa leitura, caprichem aí, tudo de bom para vocês, bons estudos, um bom final de ano letivo para vocês e quem sabe até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Eu não estarei mais com vocês nessas videoaulas, mas desejo para vocês sucesso nesse final de 2020, bons estudos a todos, um grande abraço e até lá.